Eu quero que você entenda algo que Deus me fez entender e que mudou a minha perspectiva sobre o reino de Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre a minha vida. E eu sei que isso vai impactar a tua vida também. O texto de Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa palavra que ele usa, que possa habitar na casa do Senhor, o verbo habitar no hebraico é shakan. Não sei se a pronúncia é essa, mas é assim que se escreve. Me perdoa se a pronúncia estiver errada. Esse verbo é o mesmo verbo que vai aparecer se a gente traduzir o texto de João, capítulo 1, versículo 14, para o hebraico. O texto do Novo Testamento está escrito em grego, mas se a gente traduzir para o hebraico, vai usar o mesmo verbo, shakan. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo verbo para habitar, shakan. Esse verbo, ele vai indicar habitação, no sentido de moradia, de residência. Mas quando o apóstolo João escreve o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não está se referindo ao endereço de Jesus lá em Nazaré, na Galileia. Não está falando do CEP de Jesus, da rua, o número da casa. Não está falando disso. Está falando de habitat. Jesus fez do nosso convívio o seu habitat. Ele habitou entre nós. E quando eu entendo que habitar não se refere a um lugar, mas se refere a habitat, eu entendo a coisa de uma forma totalmente diferente. Porque uma coisa é o lugar onde eu moro, outra coisa é o lugar onde eu habito. Eu moro em Resende. Eu habito na atmosfera terrestre. Para você entender um habitat, pense num peixe. O habitat do peixe vai definir a maneira com que o peixe vê as coisas, vai definir a maneira com que o peixe se locomove, vai definir a maneira com que o peixe se alimenta, vai definir a maneira com que o peixe escuta as coisas, vai definir a maneira com que o peixe respira, vai definir a maneira com que o peixe sobrevive. O habitat está totalmente ligado à sobrevivência do indivíduo. Se você tirar o peixe do habitat dele, ele simplesmente morre. Assim como nós, seres humanos, habitamos a atmosfera terrestre, mas existem locais na Terra, no planeta Terra, que são inabitáveis para nós. Se a gente for lá, a gente morre. O habitat do peixe, por exemplo, não serve para a gente, não dá para a gente habitar lá. Ou seja, o habitat está totalmente ligado à sobrevivência do indivíduo. E quando Davi diz que eu possa habitar na casa do Senhor, ele está falando disso, de que o lugar onde Deus está seja o meu habitat, seja o lugar onde eu vá sobreviver, onde eu vá viver, onde eu vá respirar. E aí tem uma coisa que é engraçada, que é impressionante demais, é que esse verbo shakan, a raiz dele é a mesma raiz da palavra Shekinah. Shekinah não é apenas a presença de Deus. Não, porque existem duas maneiras para a gente definir a presença de Deus. Uma é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá tu estás também. Ou seja, Deus está em qualquer lugar. Mas existe uma outra forma de presença, a chamada presença manifesta de Deus. Isso é Shekinah, é quando Deus está se manifestando, é quando Deus está interagindo com a gente. Imagine uma montanha bem alta, imagine que você está no pé dessa montanha, imagine que no meio dessa montanha tem uma nuvem espessa com raios, trovões, relâmpagos, uma tempestade, aquela nuvem de tempestade ali em volta, formando um anel em volta da montanha. Imagine que essa montanha inteira está fumegando igual uma panela de água quente, fumegando assim, subindo fumaça. Agora imagine que a terra toda está tremendo, e a palavra de Deus vai dizer que tremia violentamente. Agora você imagina essa cena da terra tremendo, a montanha fumegando, raios, trovões, uma nuvem espessa e um som como de muitas águas dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Isso é Shekinah.
essa visão do Monte Sinai é a revelação expressa do que é a presença manifesta de Deus. É Deus se manifestando, é Deus interagindo com as pessoas. Não é apenas Deus presente no lugar de forma passiva, não. É Deus ativo, falando, escutando, se manifestando. Então, quando Davi diz que eu possa habitar na casa do Senhor, ele está dizendo que esse lugar da manifestação da presença de Deus, ele gostaria que fosse o habitat dele. Ele gostaria de que fosse o lugar da sobrevivência, da existência dele. Está no lugar onde Deus está se manifestando. Cara, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais, porque faz a gente entender a presença de Deus de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente surpreendente. Imagina outra cena que é legal demais de lembrar, é quando Moisés ele tem contato com essa Shekinah pela primeira vez, lá no livro de Êxodo, ele cuidando das ovelhas e de repente, ele no meio do deserto, ele olha e vê uma sarça, um arbusto, pegando fogo. Só que pegava fogo de um jeito diferente, porque ele incendiou, mas não se consumiu, não virou cinzas. Estava lá aceso, mas o arbusto estava intacto. E aí ele se aproxima do arbusto. E aí quando ele chega perto do arbusto, ele escuta uma voz, Deus dizendo para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés dele? Simples. Se você olhar os hieróglifos egípcios, aquelas gravuras que os egípcios deixavam estampado nas paredes, você vai ver a cena do faraó ou da família real egípcia sendo transportado nos ombros dos escravos. Por que isso acontecia? Acontecia pelo seguinte fato: na cabeça dos egípcios, dentro da cultura egípcia, faraó era a encarnação de um deus. Era uma pessoa santificada. E na cabeça dele, a terra era um lugar amaldiçoado. O palácio do faraó era um local santo, então o faraó podia andar dentro do palácio dele normalmente. Toda vez que ele ia sair do palácio, ele precisava ser transportado no ombro de outras pessoas para não tocar o chão com seus pés. E quando Moisés, dentro dessa cultura do palácio egípcio, porque Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó até os 40 anos, ele tinha essa cultura na cabeça dele, de que a terra era um lugar amaldiçoado e de que ele era uma pessoa santificada. Quando Moisés dá de cara com Deus e Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque não era Moisés que era santo, era terra onde Moisés estava era santa, e a terra só era santa porque Deus estava presente naquele lugar. É a presença de Deus que tornou aquele lugar santo. E aí eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar, porque isso pode mudar a tua vida. Eu não sei o lugar que você mora, eu não sei o lugar que você trabalha, eu não sei o lugar que você estuda, eu não sei os ambientes que você frequenta. O que eu sei é que se Deus estivesse manifestando na sua vida através de você, onde você pisar será a terra santa. Não por causa de você, mas por causa do Deus que habita em você e que está manifestando a presença dele na sua vida. Os demônios vão ter que fazer as coisas deles em outro lugar enquanto você estiver ali. Grave isso. Onde você plantar, a planta do seu pé será teu. E isso não tem nada a ver com propriedade, com terra, com herança, não. Isso tem a ver com território espiritual. Quem define o ambiente é a pessoa que está carregando a presença de Deus. Se você chegar no lugar carregado de demônio, mas você estiver com a presença de Deus se manifestando através de você, os demônios vão ter que ficar cada um no seu canto. Não interessa quantos sacrifícios foram feitos, não interessa quantos rituais foram feitos, não interessa quem consagrou o que a quem. Isso não interessa. Você chegou, Deus chegou através de você e aquele lugar é seu. Aquele território espiritual é seu. Deus entregou na tua mão. Leve essa presença para sua casa. Leve essa presença para o seu trabalho, para sua faculdade, para onde seus amigos, para os seus ambientes. Leve Deus manifesto através de você. Que as pessoas possam se conectar com Deus através de você. É isso que Davi está dizendo, que eu possa habitar, ou seja, que a presença de Deus seja o meu habitat, onde eu estiver, não apenas naquele lugar para onde eu vou uma vez por semana e fico lá por 2 horas e canto e levanto a mão, não, mas aonde eu estiver, que Deus esteja através de mim. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Deus te abençoe.